minhas amoras lindas, minhas divas, mais um programa aqui do Divando com a Fran e hoje o programa está iluminado. Porque dizem que o tema de hoje é a janela da alma, é a janela da nossa alma. É o quê? Isso aqui é o sorriso. E para falar sobre esse tema tão importante que é o cuidado da saúde bucal, principalmente a saúde bucal dos nossos filhos, eu trouxe aqui uma pessoa muito, muito, muito especial, doutora Grazi. E olha só que diva! Oi, Fran, tudo bom? Prazer te receber aqui. Ela é toda tímida, mas eu falei para ela, doutora, é você que eu vou levar. Porque você é minha dentista, você é dentista dos meus filhos, você que tem que ir para ser entrevistada. Ainda mais que ela é daqui da Granja, né, doutora? Quanto tempo aqui na Granja já? Aqui trabalhando 30 anos. Só! Qualquer Mas coisa! mas eu moro aqui desde os 3 anos, tem 47, Então, 48. é uma granjeira nata. Graças a Deus. E uma especialista com muita experiência, né? Eu queria muito trazer ela aqui, gente, para falar sobre a saúde bucal infantil. É um tema que a gente fala, às vezes, esporadicamente, uma hora ou outra, mas o que juntar todas as dúvidas que eu tive durante e tenho até hoje, para a gente fazer uma miscelânea aí de coisas que são importantes para a gente saber, né, na saúde bucal dos pequenos. Vamos lá, doutora Grazi. Doutora, já vou começar assim com uma pergunta que sempre tive dúvida. Antigamente, não se escovava os dentes de bebês. Minha mãe mesmo falou pra mim que nunca escovou meus dentes de bebezinha, bebezuca. Apesar que, assim, na história da humanidade, né, escovar dente nem sempre foi uma rotina, né? Surgiu depois de muito tempo. Mas, até pouco tempo atrás, porque eu sou nova, 16 anos, tô brincando. Até pouco tempo atrás, na minha infância, não se escovava os dentes de bebês. E hoje em dia, eu já escuto que precisa escovar tudo. Tanto que no da Henrique e da Laura, eu escovei os dentes deles quando eles eram bem bebezinhos, com aquela escova de dedinho que você botava. Na real, quando se deve preocupar com essa escovação das crianças? Bom, a gente deve escovar os dentes desde pequenininho, desde que nasce o primeiro dente. Mas antes, você já pode começar a fazer um condicionamento, né, da criança. Então, tem aquela escovinha que você falou que você usa com o dedo, que você vai massageando a gengiva do bebê, mesmo sem ter dente. Depois, quando nasce o dente, é super importante porque é onde vai se aderir a placa, né? Então, a criança mama, fica no dentinho presa a placa, que é onde pode dar cárie. Então, tem que escovar umas 3 vezes Mesmo por que tenha dia. um dentinho ali, Um dentinho. você vai ali só naquele dentinho, escova. Um dentinho. Escova um dentinho. Escova um E dentinho. pode escovar antes, sem ter dentinho, já massageando a gengiva, para já ir acostumando a criança com o hábito da escovação. Isso que eu ia falar. Sabe, eu sei que, assim, além de criar o hábito, é importante também para ir, né? Faz uma limpeza também, né? E tudo. Não sei, quando nessa fase que tem que mama, geralmente também a saúde bucal também é importante para não dar sapinho, essas coisas, né? Sim, tem a acidez do leite Isso. também, né? Então é super importante fazer essa higienização. Não precisa pôr nada, só a escovinha mesmo com água e pronto. Não precisa fazer por produto nenhum. Ai, ótimo. E isso que você falou de criar o hábito é muito importante, porque escovar os dentes é um hábito, Sim. né? É um hábito que a gente precisa criar. E se você faz isso desde bebê, porque a gente pensa que bebê não entende, porque vai formando tudo aqui, né, na cabecinha, ele já vai entendendo. E é muito legal também os pais escovarem os dentes na frente dos filhos, né? E ter esse hábito de escovar junto, fazer uma coisa divertida, gostosa, vamos escovar o dente, fazendo uma coisa lúdica para a criança acostumar. Lá em casa a gente canta. Ser prazeroso. Lá em casa eu canto com as crianças, a gente escova todo mundo. Eles são assim, eles não ficam sem escovar os dentes. Se a gente às vezes esquece, eles lembram a gente. Que é uma coisa que eu acho que antigamente não tinha, né? Que tinha aquela coisa, eu não quero escovar os dentes. Não sei, hoje, pelo menos com os meus filhos, eu não vejo isso. Mudou muito, sim. A criançada gosta hoje em dia, mas... Os dentistas agradecem, né? Muito. Uma beleza, muito bom. Que bom, então, ótimo. E o fio dental? Então, o fio dental, a criança, para ela usar sozinha, ela precisa ter um pouco mais de coordenação, então ser um pouquinho maior.
Tem uns fios dentais que tem um suportezinho Eu já vi. infantil, que tem até motivos de criança e tudo, mas eles podem machucar se a criança for pôr sozinha, apertar com muita força, acabar machucando a gengiva. Então a gente fala para os pais passarem o fio dental, também já criar esse hábito pelo menos uma vez ao dia, de preferência na escovação à noite, fazer sempre essa escovação mais caprichada. Certo. E esse outro que é para criança, a gente acha que um pouquinho mais velho, para não ter perigo de se machucar. E depois, quando ficar maior, aprender a trançar o fio dental no dedo e passar direitinho, sempre levando no consultório o dentista fazer ensinar direitinho a passar, né? O Henrique já teve esse fio dental que é presinho no negocinho. O que eu fico sempre pensando é que, assim, não tem a história de que o fio dental... História não, a real. Que o fio dental você tem que passar parte por parte, ir mudando Exatamente. a cada vãozinho. Esse daí é estranho, porque é um negócio Ele só, é uma você vai coisa passando. numa posição só, É. né? Você não consegue entrar de um lado da gengiva do dente, Isso. depois entrar do outro. Então, E não consegue ir mudando o espaçamento. Você teria que pegar um negócio daquele para cada vão. Não é muito legal, não. Não é muito legal, não. Então vamos no tradicional mesmo, Isso. ensinando aos poucos e sempre junto, em família, tornando o momento divertido. Mas o hábito do fio dental é muito importante a partir da seu dente ali. Já começa a acostumar também, sempre. Sempre acostumando a criança, desde pequena, já ir criando o hábito, né? Como a escovação mesmo. E a quantidade de pasta, doutora? Então, para criança pequenininha, que não sabe fazer bochecho ainda, a gente sempre põe muito pouquinho, é um grãozinho de ervilha, pequenininho. Sem flúor de preferência, para não ter perigo da criança engolir essa pasta com flúor. Tá, isso até quantos anos? Até sem flúor? Porque tem uma coisa que fala... tipo, até a criança saber fazer o bochecho e cuspir. Não tem perigo de ficar engolindo a pasta. E sempre pouquinha, mesmo depois, pouca pasta. O importante é a mecânica da escovação. Tá. Então, vamos ensinar pra gente? Porque a doutora trouxe um jacaré, gente. Ele tem um nome, doutora? Não tem. Pode fazer uma enquete aí pra dar um nome pro jacaré. Já faz... gente, vamos fazer uma enquete. Que nome que o jacaré tem que ter? Olha esse jacaré, que fofo. E ele é dentuço. Esse jacaré, ele tem dentes permanentes já. Mais velho. Mais velho. É dente de leite. Você vê que o dente é mais amareladinho. Tô vendo esse dente amareladinho. E ele já tem até o dente do juízo lá. Tem todos os dentes, ó. Mas estão alinhadinhos. Estão arrumadinhos. Que ele bom. escova muito bem o dente. Então bora lá, doutora. Como que é? Deixa eu segurar pra você. Então assim, quando a mãe vai escovar o dente da criança, ela se posiciona atrás e vai fazendo movimentos circulares em todas as faces de todos os dentes, tá? Em cima, né? Embaixo, aonde mastiga, a parte da frente, e nunca esquecer de escovar a língua no final, tá? Sempre escovando a língua, sempre fica com bactéria, sujeirinha na língua, então limpar a língua também. Quando a criança vai escovar sozinha, X, faz bolinha, vai escovando todos os lados também de todos os dentes. A parte de fora, a parte de dentro, A língua caiu. a parte de dentro, em cima a mesma coisa, a parte da frente, de dentro, em cima também, e por último a língua também. Tá bom? Ensinar sempre que não precisa ter força, né? Não. A escovação, o importante da escovação é a mecânica e o tempo. Não escovar correndo, não pode fazer movimento muito largo na região da gengiva para não ter uma retração, não machucar a gengiva, movimento sempre pequeno, vibrando, pequenininho de dente em dente, assim, ó, cada dente, para
Ótimo. Tá vendo? Jacaré, ó, tá com o dente amarelado, mas ele tá com o dente limpinho. Jacaré. Por último, faz o bochecho, né? O bochecho. Bochecho, cospe pra sair toda a sujeirinha. A Laura já faz bochecho, tá, gente? É terrível aquela ali. Importante também falar, gente, que tem muita mãe que não deixa a criança escovar sozinha, né? Com medo da criança não saber e não fazer direito e tudo. Mas o hábito da escovação tem que ser... A criança tem que ter esse manuseio desde pequenininho. O que eu faço com Laura, por exemplo? Laura tem 2 anos e meio. Ela sabe escovar os dentes sozinha? Não. Mas eu sempre deixo ela escovar. Aí depois eu vou lá... Deixa a mamãe dar uma revisada. Revisão. Aí eu vou lá e e escovo direitinho. Mas ele sempre, desde pequenininho, tem esse contato com a escova e tem esse contato de... A Laura, por exemplo, pequenininha, 2 anos e meio, ela já faz o bochecho dela, põe um pouquinho de água, mais molha a roupa do que vai pra boca. Mas aí, às vezes eu coloco um copinho, ela vai, faz direitinho e cospe tudo. Eu acho que isso é muito importante, né? Tá certíssima. Ai, Ela tem que escovar. Você faz aquela revisão à noite de Aham. referência, pra ver se tá tudo em ordem. Mas é isso aí, ela escovar. Que bom. Agora, tudo bem, a gente já sabe escovar, mas vamos voltar um pouco, doutora, no nascimento dos dentes, né? Nossa, gente, o tão temido nascimento dos dentes. Quem é mãe aqui vai me entender, porque essa fase é uma fase crítica. É muito difícil, né, pra gente, quando, principalmente mãe de primeira viagem, quando começam os dentes a nascer, né? A gente fica tanto com dó da criança, de estar sentindo aquela dor toda, né, do nascimento dos dentes, e também com tudo que vem com os dentes. Tem gente que fica preocupada porque o dente está demorando para nascer, né? Então, começando por aí, doutora, tem uma idade certa para começar a nascer dente? Então, os dentes de leite, né? Os primeiros, a primeira dentição, por volta de 5 meses a 1 ano e meio, por aí, 2 anos e meio, 3, estão todos os dentes descidos na boca já. Tá. Né? O primeiro dente a partir de 5 meses. Tem algum limite? Porque tem mãe que eu sei, porque eu recebo as seguidoras, né? Tem mãe que me manda mensagem: Fran, eu tô desesperada. Meu filho tem 1 ano já e não tem dente nenhum. Existe isso? 1 ano, porque os meus nasceram com 4 meses e já estavam apontando. Aí, 1 ano, tá na hora de procurar um dentista, dar uma avaliada, mas pode acontecer sim, Fran. Não é uma coisa Não. raro, não é? Não, porque é de 5 meses até... É que assim, os primeiros Isso. 5 meses até uns 12, 14 meses. Então, 1 ano e pouco ainda está dentro do prazo. Tá. Mas é bom sempre já procurar. Se está demorando muito, passar num dentista, ver se precisa fazer uma avaliação. Às vezes consegue fazer um raio-x para ver se o dente está lá. Tá. Pode acontecer de não ter um dente permanente. Dá um medo da criança ficar banguela para sempre. Entendeu? Não. É difícil, é muito difícil acontecer, mas sempre procurar ajuda profissional, né? Se demorar demais, depois de 1 ano e meio. Tá vendo, gente? Tá 1 ano, calma, vai nascer, calma. Mas se tiver muita agonia, leva no dentista que ele vai fazer o raio-x para te tranquilizar. Pronto. Agora, o que vem com esses nascimentos, doutora? Porque assim, primeiro que é dor. Sente uma dor, né? É uma coisa ali que tá rompendo, né? Então, sinais, vai ficar inchado. Então, a criança saliva bastante, o bebê, né? E pode ter uma irritação, porque às vezes é um processo natural, Fran. Então, assim, não é para ficar causando muito desconforto. Então, não acontece, assim, de ter muito desconforto. Tem muita mãe que, tem diarreia. Diarreia, febre. Mas às vezes é porque coincide com uma outra virose, alguma coisa, cisma que porque não tem uma comprovação que cause uma diarreia ou febre. Porque assim, a febre precisaria ter uma inflamação muito grande da gengiva. E é um processo natural. O dente vem naturalmente, rompe naturalmente aquela gengiva.
Gente, eu acho que é uma briga feia das mães com os profissionais cientistas. Sim. Porque minha filha deu febre, Deu, né? diarreia é dente. É dente que tá nascendo. É dente que tá nascendo. Já ouvi falar também, doutora, que coincide porque como a criança tá salivando muito, ela acaba levando a mão mais na boca, né? Então, ela fica com a mão toda hora, botando objetos, né, que não são de colocar na boca, colocando na boca. E isso tudo vai levando bactéria, vai levando, né, os vírus, as coisas, e acaba que ocasiona alguma virose e tal. Então, é esse decorrer, né, desse tempo e não o dente em si. E o que é legal para fazer, tem aqueles mordedores gelados. Vem com a aguinha que você põe no freezer mesmo. Já vi desse. Então, e esse é legal, você dá para a criança, porque aí ela morde, mastiga, aquilo dá um alívio, porque o gelo anestesia e desinflama também, né? O gelado é anti-inflamatório. Então, isso é a melhor coisa a fazer. Não pode passar nada na boca. Isso que eu ia falar, pode passar alguma coisa? Muito menos esses anestésicos. Essas pomadinhas, muito perigoso, né? Perigoso, pode sufocar, porque anestesia. Nossa, então não pode. Super Só esse importante. mordedor mesmo. Tem já ouvi falar também de uma coisa fitoterápica, eu esqueci o nome. Tem uns que passavam antigamente, mas a gente não indica passar produto nenhum. Eu não vou falar o nome, mas quem tá assistindo vai saber. Quem nunca, na infância, colocou... Na minha infância tinha muito. Um negocinho que molhava a chupeta assim, ó. Negocinho, minha filha, aquilo lá docinho, na boca da criança, ó, pra dar uma calminha. Isso era quando tava nascendo dente ou quando não tava. Não pode, né, doutora? Não deve, porque você mesmo falou docinho, né? Pode ter um açúcar ali que pode causar uma cárie. Então não é legal. A gente então não é legal. É o importante da criança, você está falando de escovação, a escovação é muito importante e a alimentação também é muito importante, né? Você evitar alimentos cariogênicos, né? Açúcar. Sempre que se alimentar com alguma coisa fora da hora das 3 refeições, ali, café da manhã, almoço, jantar, fazer uma higienização depois, né? Principalmente se for um alimento cariogênico. Isso daí a gente tem que dar, é uma função, viu? Você faz isso, doutora? Fala a verdade. Eu não faço mais que os meus têm 18 anos, né? Mas que eu mando escovar o dente, eu ainda mando. Já escovar o dente? Foi escovar o dente? Vai escovar o dente? Eu continuo mandando. Adorei, isso mesmo. Eu continuo mandando. A mãe dentista, eu imagino que deve ser rigorosa ali. Deixa eu ver aqui. Mas a gente tem que ensinar o que é certo, né, Com Fran? certeza. Mesmo que a gente não faça sempre. Os dentes do Henrique e da Laura, eles são bem espaçadinhos, sabe? Os dois. E aí eu já ouvi falar, toda vez que eu mostro assim, o sorriso deles, e me falam assim, nossa, que legal que os dentes deles são espaçados, porque quando nascer o dente permanente, a chance é menor dele nascer encavalado. Isso é verdade? É verdade, porque os dentes de leite, os descidos, eles são menores que os permanentes. Então, eles tendo esses espaços entre eles, tem um espaço maior para os permanentes, né? Entendi. Quando cair o dente de leite que vai substituir o permanente, vai substituí-lo, né? Ele vai ter mais espaço porque tem esses espacinhos entre eles. Olha! Então é melhor, sim. Ai, que legal. Do que quando tem o dente de leite tudo pertinho, assim, porque aí a arcada é mais estreita. Vai ter menos espaço para os permanentes, que são maiores. Tá vendo? Que bom. E, doutora, aí vem a parte de cair os dentes, né? Nasce, depois cai, depois nasce. Mas nesse cair de dente também vem a mesma preocupação das mães. Qual que é o tempo de cair? Não cai nunca. Ai, meu Deus, meu filho vai ficar com esses dentes de leite para sempre. Meu filho só vai ter dente de leite na vida. Qual que tem um tempo certo também de começar a cair? Eles começam também entre... Aí, bebê era 5 meses, né? Isso. Que nascia. Agora é de 5 a 7 anos. Os dentes permanentes começam a nascer. Começa a trocar essa troca, né? Varia também, de 5 a 7, né? 5 é cedo, tem troca cedo, e 7 mais tarde. Ah, então. Henrique tá com 6 e até agora nenhum sinal de tá molinho, mas tá no prazo. Tá no prazo. Tem algum limite que você fica preocupado também e é bom procurar? Essa altura, com 6
6, 7 anos, já deve ter passado. Uhum. É indicado que já tenha passado com o dentista, Isso. né? Então Uhum. o dentista vai estar acompanhando. Se tiver alguma Mas coisa, né? 7 anos, 8, aí tem que estar acompanhando. Aí vai radiografar, mesma coisa, acompanhar. Porque 7 anos já é tardio, né? Já está chegando no limite. Então, se passar disso, aí tem que fazer a radiografia, fazer um acompanhamento, porque pode acontecer de não ter um dente permanente, né? Tentando Então, imaginar uma cena lá dentro da nossa boca, vocês tentem imaginar aí também. Essa coisa, o dente de leite tá ali, aí começa a ficar mole porque o dente permanente já tá empurrando ele. Vai, sai logo que eu quero entrar. é isso mesmo. É exatamente isso. E O aí? dente permanente, ele vem vindo, né? E vai reabsorvendo a raiz, esfoliando a raiz do dente de leite. Por isso que ele fica mole. Fica só a coroinha, né? Ele cai. Tem alguns amiguinhos do Henrique, vocês devem estar passando por isso também. Alguns amiguinhos do Henrique já caiu, já tá com janelinha, né? E aí ele fica naquela, mãe, meu dente tá mole. Todo dia me pergunta se o dente dele tá mole. Eu sentei um dia com ele, preocupada, porque ele ficava, né, tentando forçar, inclusive, para ficar mole. E aí eu sentei com ele e falei assim, calma, meu amor, porque vai chegar o seu tempo, ainda não tá na hora, né? Porque já começa a ansiedade, Eles ficam né? querendo participar do que está acontecendo com os outros, né? É Mas uma cada janelinha, a cada fada do tem dente. seu tempo certinho, a fada do dente. Louco pra ganhar uma moeda debaixo do travesseiro. Eita, lasqueira. É isso. As coisas que a gente inventa, né? Tá vendo? É, Mas então, ótimo saber, até 7 anos. Vou falar pro Henrique. Henrique, tá no prazo ainda. Fica tranquilo. E qualquer coisa também, levar no profissional. Amoleceu, o dente tá molinho, né? E desde os tempos das cavernas, né, a gente vê várias atitudes aí para arrancar o dente. Eu imagino que algumas delas não são muito confiáveis. Então, o que fazer e o que não fazer na hora de arrancar o dente? é um processo natural. Uhum. Então, o melhor é deixar acontecer sozinho. E o medo de Cair engolir? sozinho. Então, se tiver muito, porque tem uma hora que ele fica muito pendurado. Não, no chãozinho tudo bem. Aham. Mas tá começando a ficar mole, ficar querendo amolecer, não é legal. Amarrar e colocar na porta e fechar? Amarrar e colocar na capa não é legal. Pode acabar machucando alguma coisa. Então, o ideal é deixar cair sozinho. Tem esse problema de engolir, né? Nossa Mas- senhora! Eu mas lembro, difícil. eu lembro quando eu tava. Todo mundo deve ter uma história aí de dente mole na hora de arrancar. Eu lembro que meu dente tava mole e eu era medrosa pra arrancar dente. Muito medrosa, não queria. Por mim, ele ia ficar ali, o dente permanente ia nascer e o outro ia ser tipo um brinco, sabe? Do dente. Pendurado. Né? Penduradinho ali, ficaria ali pra sempre. E aí, eu com aquele dente mole, eu nunca esqueço, meu pai, meu falecido pai, pai, tá aí no céu vendo essa, ouvindo essa. Ele virou pra mim e falou assim, cara, deixa eu ver um negócio. Aí meu dente lá pendurado, deixa eu ver um negócio. Ele, pau! Meu avô fazia isso também. Deixa eu ver seu dente. Tum, arrancava. Mas Já aí era, aquele né? já tava assim, que nem você falou, É, pendurado. Né? Pendurado, mas não é legal essas coisas de amarrar, de comer maçã forte. Comer maçã, pode comer. Pode comer, né? E come e sai da maçã ali, não tem problema. É, Uma gente. coisa que eu falo, E se engolir, mastiga uma maçã que vai sair, né? Vai sair. Vai sair. Não preocupa não, que vai sair, gente. O Henrique... Quando for a vez do Henrique, eu vou contar pra vocês. Que vai ser, com certeza, histórica. Que ele tá aguardando. Tá a expectativa. Caíram os dentes, nasceram os permanentes, estão ali bonitinhos. Ou não, né? Ou não. Às vezes nasce... Primeiro que nasce uns bitelos de uns dentes, né? Doutora... O que é aquilo? Aquele dente pequenininho, aquele dente de leite pequenininha, sentadinho, aquele sorriso da criança meigo. Quando vê, nasce aquelas bitelas de dente. Meu filho até mudou. Que é isso? É muito grande, principalmente esses da frente, né? Meio desproporcional, eu acho, que pra idade, né? E geralmente ele nasce meio torto, ele vem num caminho torto, depois ele vai se ajeitando melhor na boca também. Então, esse caminho tortuoso preocupa os pais, porque às vezes tá ali na nascida e já fica aquela ansiedade, vai ter que usar o aparelho. Mas nem sempre é assim, né? Não, ele vai se ajeitando.
Mas sempre acompanhando o dentista, porque às vezes falando sobre aparelho, tem a ortodontia interceptiva, tá? Então, se você já percebe um problema na criança, às vezes não só do dente torto, mas às vezes do osso, que um lado a mordida tá cruzada, ou tá mais para frente a parte de cima, ou mais para trás a parte de baixo, a mandíbula, a maxila, isso pode ir sendo corrigido. Isso. E é bom que seja corrigido. Algumas coisas são até genéticas, né? Isso. Eu tenho uma sobrinha, Beli, Rafa, as minhas sobrinhas lindas, que tem essa coisa genética já, né? Do queixo um pouco mais protuberante, assim, né? Mais pra frente. Isso. E aí elas tiveram que usar aparelho desde pequenininho. É uma dó, né? Porque usa aquele freio, aquela coisa. Tem alguns aparelhos que ainda são usados, mas que são super eficientes para esses problemas ósseos, né? Que são a ortopedia funcional dos maxilares, que a gente chama. Caramba. Que a gente vai ajudando aí a direcionar o crescimento dessa maxila ou dessa mandíbula para ir corrigindo esse problema. Ótimo, ótimo. Então, e é um problema, se você intervém antes, né, cedo, você evita problemas futuros piores, assim, de até ter que fazer uma cirurgia ortognática e tudo. Então, criança que está em crescimento, ainda você consegue moldar ali, né, direcionar o crescimento do jeito muito que você importante. precisa. A partir de quanto tempo, de quantos anos já começa essa... Quando nasceu todos os permanentes? Olha, é um sinal, alguma coisa? Até com dente de leite, Fran, às vezes a gente precisa intervir. Porque a criança tem uma mordida cruzada de um lado, tá certinha, do outro lado tá cruzada. Às vezes não muito pequena, porque muito pequena dá para usar aparelho, pode rasgar. Mas mesmo com dentes de leite, sem ter dentes permanentes, às vezes a gente põe algum aparelho para já corrigir essa mordida cruzada. Porque se fica cruzada, vai deformando, entendeu? O osso vai ficando assimétrica. Pode estar até dor de cabeça, essas coisas, né? Às vezes trava o movimento da criança para ela mastigar, né? E tem outras coisas importantes também, que é hábitos, né? Chupar dedo, chupeta. Então isso também tem que ficar de olho, ver se está fazendo uma deformidade na arcada dentária. Eu sei que é um assunto polêmico, porque, né, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Na minha experiência, eu sou muito da balança, né? Existe um limite, um excesso, sempre é perigoso e a gente fica de olho. Então, na minha experiência, os dois usaram chupeta. Só que, por exemplo, no Henrique, quando eu vi, eu já sabia que, não sei se você concorda com essa expressão, mas que até 3 anos é o limite, né, para a arcada voltar sozinha, né? Isso. Depois de 3 anos fica mais difícil corrigir sozinho. Quanto mais cedo eu dei chupeta para meus filhos também, eles também chuparam chupeta. Ai, que alívio saber que uma dentista deu chupeta. Não. E melhor a chupeta do que o dedo. Porque o dedo é mais difícil de tirar. Como você tira o dedo da criança? Não, tem criança que vai chupar o dedo até adolescente. Até adulto. Eu conheço adultos. Não pode ficar tranquila. Então não pode, não deve. Agora a chupeta a gente vai criando hábito. Então se a criança para dormir ela chupa a chupeta, dá a chupeta, ela dorme, tira a chupeta depois que ela dormiu. Vai acostumando a tirar para ela não ficar ali o tempo inteiro sugando. Não precisa dar a chupeta o tempo inteiro. Henrique, você vai diminuindo o tempo Henrique era um chupador de chupeta danado, entendeu? Vivia com a chupeta. Quando ele tinha o quê? 2 anos e pouco, que eu vi no sorriso dele, dava pra passar um dedo. Porque quando ele fechava, ficava aquele buraco assim. Aí uma amiga minha que é dentista lá de Salvador, Nath, você vai assistir esse vídeo, certeza, beijo. Ela virou pra mim e falou assim, Fran, tire a chupeta de Henrique, porque ele já está com a mordida toda errada. A Su também, minha amiga lá de Minas, que é dentista. Aí eu me toquei, fui lá e tirei. Pareceu mágica, doutora. Isso. Eu acho que 3 meses, no máximo, né? O sorriso dele já estava alinhadinho e perfeito.
Laura também, com 2 anos eu tirei, nem tinha dado essa diferença, Tinha, mas ela já largou sozinha e tal. Porque é impressionante como dá diferença mesmo na mordida. Não, precisa sim. Gente, o papo tá bom. O papo está bom. Já nasceram todos os meus permanentes. Meus juízos não. Juízo nunca. Juízo não vai nascer nunca. Mas o dente do juízo é um papo para um outro programa. Porque aí já estaremos adultos. Nasce dente do juízo em criança? Não, a partir de 15 anos começa a aparecer. 16, 17. Meu não apareceu até hoje. Sinal que eu tenho 16. Um beijo! Ô, doutora, muito obrigada Imagina, pela sua presença, obrigada pelo a você. papo. Tenho certeza que foi super esclarecedor e ajudou muitas mamães aí a cuidarem melhor da saúde bucal dos filhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui. Vai lá no Instagram da doutora Grazi também, que eu tô deixando aqui para vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as outras mamães, com as outras pessoas que você acha que vai ser interessante, tá? E vejo vocês no próximo vídeo, na próxima quarta-feira, aqui na TV da Granja Viana. Muito obrigada, doutora. A você, Fran. Até a próxima, lá no seu consultório. Beijo. Tchau, gente. Até mais.